Graças e paz, queridos. Que alegria poder estar com vocês nesta manhã. Muito bom. Só que o Rodrigo já me fez começar a chorar ali, né? Então, se eu chorar aí, vocês não ligam não, tá? Sou chorão mesmo de natureza. Mas o motivo de estar aqui nesta manhã com vocês, foi me dado esta oportunidade, eu agradeço de coração, estar desafiando vocês também. Eu tenho desafiado a igreja na Vila Rubi, por onde eu tenho passado, e eu não podia deixar vocês de fora. No dia 14 de agosto, nós vamos estar saindo pela 4ª vez para Angola, Luanda, capital de Angola. Éramos para estarmos em 4 países: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Mas o objetivo, quero, antes de ler a palavra, falar para vocês o porquê disso. Desde 2011, nós temos assistido à África e tem dado bastante resultado. Depois, não vai dar muito tempo, mas eu vou pôr só algumas fotos depois no final, para vocês verem o que está acontecendo lá em Angola. O pastor Valdeci Anacleto, que vocês conhecem, ele também morou 10 anos lá, e ele viu a necessidade da África, a necessidade do evangelho na África. E observando, a gente tem muito aqui no Brasil, tem muito aqui, e lá é muito difícil. Então, eu me propus a estar ajudando ele lá nesse trabalho. Mas a obra é tão grande, ele agora tem pontos, tem 4 pastores, né, que estão nesses 4 países lá, que foi orientados por nós lá em Angola no ano 2013. Eles fizeram o curso de teologia conosco lá em Angola, e eles voltaram para o país deles para implantar o evangelho lá. Então tem lá nesses 4 países um núcleo do evangelho lá, e eles estão querendo aumentar, eles querem a nossa presença, eles querem alguns brasileiros lá para ajudar eles, porque lá é muito difícil. Inclusive na passagem, nós já temos a nossa passagem, já compramos a nossa passagem. Como o Rodrigo falou, eu agradeço de coração, mas o meu objetivo não é angariar fundos aqui, mas nós temos um compromisso de ajudar esses pastores, que nem o dinheiro da passagem eles têm para vir até Angola. Então o pastor Valdeci fez o seguinte: ao invés de irmos nos 4 países, que ia demorar mais tempo e mais caro, ele então está trazendo os pastores de lá de Moçambique, vem 2 pastores, de Guiné-Bissau vem um pastor, e lá de São Tomé e Príncipe vem o Joel, que já esteve aqui, já ministrou aqui na igreja. Ele é o responsável pelo trabalho de São Tomé e Príncipe, e esses pastores estão vindo para Angola, no dia 18, 19, 20, e teremos uma conferência em Luanda, em Angola, justamente para estar trabalhando com esses pastores, para que eles retornem para o seu país com uma bagagem maior, para poder prosseguir o trabalho nesses países lá. E a programação nossa, se assim o Senhor permitir, é no ano que vem, mais ou menos essas mesmas datas, nós estarmos indo nesses 4 países. E aí, o desafio desta manhã é o seguinte: estender a vocês a oportunidade de poder estar agregando a esse grupo, para estarmos indo até esses 4 países, pelo contrário, 5, né? 4 mais Angola. O pastor Jacinto é o responsável do trabalho, que está dando assistência a algumas comunidades lá de Angola. Não é só na capital. Na última vez que fomos, nós fomos em 4 províncias. Tem Malange, que é 500 quilômetros de Luanda, tem Lobito, que é 300 quilômetros, e tem Benguela, que também é uma cidade grande da África, e está a 450 quilômetros de Luanda. Assistimos esses trabalhos lá, fizemos trabalhamos com algumas pessoas que implantaram o curso teológico nessas cidades, e eles estão trabalhando afinco daqueles lugares. Eles vão estar conosco lá em Luanda, agora em agosto. Então, a finalidade principal aqui hoje é desafiar. Porque é o seguinte, vamos pensar um pouquinho em missões. O que é missões? Missão
é deixar o seu lugar de conforto e partir para outro lugar com esforço. O primeiro missionário da nossa época, sem contar o tempo antigo lá, que Abraão saiu da sua terra e tal, mas vamos no tempo da graça. O primeiro missionário, como modelo para mim e para você, foi o próprio Jesus. 2 versículos eu quero que você fique sempre em mente. O primeiro já foi dito aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Missões é dar. Dar o quê? Dar o seu tempo, dar a sua vida, dar as suas coisas. Jesus deu a sua vida. Esse foi o primeiro missionário como modelo para mim e modelo para cada um de vocês. Jesus deu a sua vida para alcançar pessoas, salvar pessoas. Mas agora a responsabilidade disso não é mais de Jesus. Quem salva é Ele, mas através da minha e da sua vida. Porque a Bíblia diz, em Mateus 16, Jesus, depois de fazer uma pergunta, quem eles achavam que Ele era, Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, foi muito bem, essa revelação não veio de você, essa revelação vem do Pai. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus prosseguiu falando, e ele diz, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e tem outra coisa, eu vou dar para ela a chave do reino dos céus, e tudo que ela ligar aqui na terra, vai ser ligado lá, e tudo que ela desligar aqui na terra, vai ser desligado lá no céu. Olha só a importância, a incumbência que Ele deu para mim e para você. E quando fala de missões, de dar, Ele começou, e o texto que eu vou começar com vocês nesta manhã, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, primeiro capítulo de Atos, porque ele termina os evangelhos, João, dando as últimas instruções antes de subir ao céu, e ele inicia, ou então a Bíblia inicia o livro de Atos, falando que Atos dos Apóstolos, não é Atos de Jesus. Até João foram Atos de Jesus, milagres, curas e tantas outras coisas. Atos de Jesus. Mas ele termina esse Atos em João, a última passagem, e agora começa Atos dos Apóstolos. Atos da igreja. O livro de Atos não tem fim. Ele não, no final do livro, você não vai achar a palavra amém, encerrou. Não tem. Por que não tem? Porque eu preciso dar continuidade. Você precisa dar continuidade. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, 1 João 3,16, não é coincidência. João 3,16 diz que o primeiro missionário foi enviado, mas 1 João 3,16 diz a respeito de mim e de você. Sabe o que diz 1 João 3,16? Conhecemos o amor nisto, em que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, pelo nosso próximo. Missões não é somente passar o oceano e ir do outro lado, não é somente isso. Missões começa em casa, e aí a Bíblia nos diz que eu preciso continuar os atos que me foi dado a fazer. Agora pense um pouquinho comigo, e pense na tua vida agora, em você. Como você está fazendo missões? Qual tem sido o teu trabalho? Missões é sair da zona de conforto,
Essa zona de sair de casa, quem mora pertinho aqui, e vir até aqui sentar, e se alegrar com os demais, num grupo de louvor tão lindo, e cantar gostoso, e receber abraços, tudo, esta é uma zona de conforto. É uma zona de conforto para nós. Isso não é missões. É uma parte daquilo que nós precisamos fazer, sim. Precisamos fazer, sim. Mas missões é muito mais do que isso. Deus amou o mundo que deu. 1 João 3,16, se você ama o seu próximo, você vai dar a sua vida em resgate do seu próximo. E dar a vida não é fácil, não. Não é fácil. Correr risco é deixar a sua zona de conforto para estar na obra, fazendo o trabalho. A Bíblia declara que nós temos que glorificar a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está escrito. E como é que glorifica a Deus? João 15 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Você glorifica a Deus ganhando frutos para Ele. E como eu disse, isso começa em casa. A minha obra missionária começou na minha casa. Vários irmãos daqui, da Vila Rubi e outros, conheceram Jesus aqui no Jardim Kika, na sala da minha casa. Ali é a minha Jerusalém. É onde começa. Se você não começar por a tua casa, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, praticamente você nunca vai a outras nações. Comece, saia da sua zona de conforto, comece a abrir oportunidades para que as pessoas possam conhecer Jesus através da tua vida, não importa a maneira. Eu vou lendo aqui, à medida que eu vou lendo, eu vou falando um pouco mais. Diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, presta atenção nessa primeira frase, não só a fazer, mas também a ensinar. Se ele ensinou, ele espera que os seus discípulos façam. O primeiro missionário aqui mencionado é Jesus. Eu fiz o primeiro tratado, quero colocar em ordem. Lucas, que escreveu esse livro, ele diz: eu quero colocar em ordem as coisas concernentes a missões, ao evangelho, aos atos. Então ele diz assim: Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. Há um ditado popular que diz assim: você não deve dar o peixe assado, você deve ensinar os seus filhos a pescar. Jesus fez isso. Vou citar dois episódios de Jesus. Primeiro, um deles, tem muitos, mas eu vou citar só dois. Um deles foi que ele estava numa missão e um monte de gente no deserto, não tinha padaria, não tinha nada para comprar. E aí Jesus disse para os seus discípulos, ele foi questionado por alguém, disse: Senhor, despede a multidão, porque é muita gente, e eles estão com fome, já é de tarde, eles estão com fome, não tem nada por aqui, despede eles. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Dai-lhes vós de comer a eles. Mas como? Como? E alguém disse para Jesus: Senhor, se nós encontrarmos um lugar para comprar, onde compraríamos tanto pães, tanta comida para dar para tanta gente? E Jesus então disse para eles: mas vocês não têm nada. Saíram à procura, encontraram um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, pegaram ele e trouxeram para Jesus. Tinha alguma coisa, era o mínimo em relação àquela multidão, mas tinha. E quando o pouco coloca-se nas mãos de Jesus, ele apresenta. E não foi ele que foi distribuir para as pessoas. Ele orou e deu para os seus discípulos e falou para eles: agora vocês têm como dar de comer para todo mundo. Pode sair, é vocês que vão dar de comer para eles.
E eles saíram, e eles foram pegando e foram comendo, e sobrou 12 cestos cheios. Agora eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Tem muito a ver. O Senhor está à procura de pessoas para poder dar alimento para aqueles que estão famintos. E você pensa então, como os discípulos, onde vamos achar para dar para tanta gente? Onde? O que eu vou fazer? Eu moro aqui no Parque América, eu moro aqui no Jardim Kika, eu não tenho condições, não tenho dinheiro, eu não tenho faculdade, eu não sou conhecido de ninguém, como é que eu vou fazer isso? E eu pergunto para vocês nesta manhã, será que você não tem nada mesmo? Porque eu também pensava assim. E aí, eu já contei, vou reduzir bastante, mas no ano de 2009, o Senhor trouxe um fogo sobre missões. Mas eu já fazia isso, aqui perto de casa, tudo. E aí, eu estava pintando esta igreja. Lembra, Serginho? Serginho aqui. Estava ali, em cima daquela porta ali, uma escada, e nós estávamos pintando a parede do lado de fora da parede. E aí, na hora eu lembrei, conversando com o Sérgio, eu disse, Sérgio, aconteceu isso. Uma chamada para missões, um lugar que está necessitando, e é longe, gasta muito. E o Serginho pegou o telefone em cima da escada, ele pegou o celular e ligou para uma pessoa, e perguntou para essa pessoa, olha, você tem aquelas milhas de cartão de crédito, que você disse que não usa? Aí a pessoa disse, tenho. Por quê? É que tem uma pessoa que quer fazer missões, mas ele não tem financeiramente condições. E a pessoa perguntou, quem é? E o Serginho falou. E na hora a pessoa do outro lado da linha diz assim, pergunta para ele se ele vai sozinho ou se ele quer levar a esposa com ele. Não foi, Sérgio? Na hora eu falei, Serginho, eu quero levar minha esposa comigo. Ele respondeu, e a pessoa do outro lado falou assim, pode falar para ele que as passagens de ida e volta é por minha conta. Irmãos, o que é impossível para Deus? Nada. Somos nós que colocamos barreira. Então o primeiro texto, Jesus disse, dai de comer. E naquele ano, 2009, eu e a Terezinha, nós fomos em 8 países. 8 países. E não fomos fazer turismo. Nós trabalhamos lá. Eu fiquei muito contente a semana passada que eu vi o Fernando e a Juliana, que é um casal conhecido de vocês também. Ele era o tecladista aqui, depois foi para Vila Rubi. Ele estava em Amsterdã, numa igreja, onde o pastor Jorge Sene e a Ruth abriram esta igreja. E em 2009 nós estivemos lá com eles e fizemos cultos caseiros, cultos nos lares. Ruth morreu, Jorge Sene morreu, a igreja continua lá, e o Fernando, a Juliana, a Nora, que vai estar aqui daqui uns dias, estava lá na igreja feliz, louvando a Deus, com a igreja cheia de pessoas, que alguns deles estavam lá por causa de Jorge e Ruth, mas também por causa daqueles grupos familiares, onde estivemos lá falando, ensinando nos grupos familiares. 2013, eu estive passando por Portugal, e indo até Madrid, na Espanha, numa conferência, onde os pastores brasileiros foram convocados para estarem lá, para não desanimar, para manter os pastores que tinham igreja lá nos Países Baixos da Europa, estavam fechando as suas igrejas e vindo embora para o Brasil. Pastores brasileiros, muitos deles já tinham fechado as suas igrejas, já tinham vendido para as mesquitas, porque não tinha quase ninguém mais, eles estavam vindo para o Brasil, e nós fomos lá em Madrid, para estar com esses pastores, ficamos 3 dias lá num lugar, numa conferência, orando por eles, motivando eles. Parou, as igrejas, principalmente na Europa, nos Países Baixos, já não estão mais fechando.
As pessoas, os pastores incentivados, motivados, porque todo ano tem um grupo de pastores que vão lá, está orando com eles. Eles continuam com as suas igrejas. Mas o mais interessante foi no primeiro dia da conferência, onde o pastor Roberto, ele, que era aquele que estava organizando toda a conferência em Madrid, ele falou assim: agora cada pastor que veio do Brasil, fica em pé e fala só o seu nome e de onde é, para nós ganharmos tempo. E quando chegou a minha vez, eu fiquei de pé e disse: eu sou Rui Pratas, de São Paulo. E eu percebi que ele olhou assim para mim, mais fixo. E quando terminou aquele dia de conferência, ele me procurou e falou assim para mim: de onde você é mesmo? E eu disse para ele: eu sou de São Paulo. E ele disse para mim: mas que região de São Paulo? E eu falei: eu sou da região de Interlagos, é Grajaú na realidade. E ele disse assim: não vai me dizer que você é da igreja do pastor Dirceu. E eu falei: sou da igreja do pastor Dirceu. E ele então deu um sorriso, me abraçou e disse assim: eu fui aluno da escola dominical com a professora Ruth. Irmãos, onde estamos? Em Madrid, na Espanha. Mais de 50 pastores. Responsável pela obra de Deus na Europa. De onde saiu? Daqui. Essas crianças que saíram para as classes, vocês não imaginam o que elas podem ser. Missões é isso. Roberto saiu da sua zona de conforto. Ele era bem empregado aqui em São Paulo, mas Deus o chamou. Ele deixou a sua zona de conforto, mora em Portugal, toma conta desses pastores, e a igreja continua lá. Quantos lugares nós passamos ministrando a palavra do Senhor? Muitos lugares, muitos países. Já fomos em 18 países. 8 na primeira vez, depois fomos em outros países. Todos eles, a nossa intenção é levar o evangelho. E na África agora, muito mais. Nós queremos formar obreiros, para que esses obreiros estejam trabalhando nos seus países. O versículo diz: Jesus começou a fazer. Obrigado. Devia ter trazido meu lenço, né? Chorão. Mas, amém. Jesus começou a fazer, mas também ensinou. Agora cabe a nós, como alunos, aprender o seu ensino. O primeiro texto, eu falei para vocês. O segundo texto está aqui, bem nessa página aqui que nós estamos abertos, Atos 1, mas é João. Foi os últimos atos de Jesus. Quando ele morreu, os discípulos disseram: acabou para nós. Pedro, João, disseram assim: nós vamos pescar, fazer o que nós fazíamos antes. E saíram, e os outros discípulos falaram assim também: nós vamos com você. Pegaram o barco, foi para o mar, foi pescar, voltar às suas atividades. Olha como isso acontece. Lembra do exemplo que eu falei que os pastores estavam voltando para o Brasil? Há momentos de crise, há momentos do Getsemane. Getsemane é lugar de prensar o azeite. Getsemane. Muitos pastores, quando chegam no Getsemane, na hora da prensa do azeite, volta para trás. Como Pedro, como João. Era a hora da prensa do azeite. O seu mestre tinha morrido. Ainda não tinha apresentado para eles. Eles disseram: está acabado, não tem mais jeito. Vamos pescar. Os pastores da Europa e de outros: vamos parar, vamos voltar para o Brasil. Eu tinha o meu salário bom, eu era isso, eu era aquilo. Tentei, mas não valeu a pena. Vou voltar. Mas nesta hora, que eles estavam voltando de manhã, sem nada pegar. Alguns pastores voltam para trás, sem nada. Irmãos, nós temos
uma grande responsabilidade. Sabe aquele pastor Antônio Araújo, que esteve aqui várias vezes, que nos recebeu na sua casa no Egito, onde nós fomos pregar o Evangelho? Ele me fez um desafio no Cairo, no Egito, dizendo: Rui, você topa distribuir Bíblia no centro do Cairo, um lugar 97,2% de muçulmanos, 2,5% de cristãos, incluindo católico, tudo. É proibido pregar. Você topa distribuir Bíblia? Porque ele tinha comprado 3 caixas de Bíblia na língua lá do Egito, e ele falou: preciso fazer alguma coisa com essas Bíblias. Chegou um missionário Elias na casa dele, e ele diz: Rui, vamos fazer hoje distribuição de Bíblia no Cairo? Eu falei: vamos. Só que ele dizia assim para mim: olha, mas é o seguinte, se eles pegarem você com a Bíblia na mão, ou distribuindo Bíblia, eles vão te prender, você vai apanhar um pouco, você não pode falar onde você está na minha casa, você não pode falar, porque senão eu estou perdido. Eles vão te deportar para o Brasil, sem você ter direito mais de voltar no Egito, e depois a gente despacha as suas malas. Passaporte no bolso. Está disposto? Falei: estou disposto. Mochilas na costa, 10 Bíblias para cada um. Fomos até o centro do Cairo, debaixo de um viaduto, oramos, entregamos ao Senhor, e o pastor Antônio diz: olha, sai por esta rua, Elias vai por essa aqui, e o Antônio foi por a outra. Quando terminar as 10 Bíblias, vocês retornam para cá. Era para colocar no para-brisa do carro do lado de fora, onde não tinha ninguém olhando. Era para chegar no orelhão, onde não tinha ninguém perto, colocar em cima do aparelho do orelhão, e deixar lá e voltar para trás. Fizemos, dentro de 40 minutos, fizemos esse percurso, distribuímos 30 Bíblias. Retornamos para debaixo do viaduto, onde o pastor Antônio tinha colocado em cima do aparelho de telefone um exemplar da Bíblia. E ficamos ali orando, até que veio uma pessoa, turbante, entrou debaixo daquele orelhão, mas ele nem usou o aparelho. Ele entrou e ele pegou a Bíblia e saiu assim, meio com medo, meio escondido. Ele saiu andando, e nós orando, disse: Senhor, obrigado, faça com que ele lê essa Bíblia. Então muitos cristãos no mundo muçulmano tem sido assim. Tem sido assim. Então, mas o que eu queria dizer é que esse pastor, 12 anos no Egito, ganhou várias pessoas. Fizemos muitos cultos escondidos no Egito. Um dos cultos no meio do rio Nilo, num barco, para estar orando com esses missionários e dizendo para eles: não desista, não desista, fica aqui que Deus tem propósito para você. Mas o pastor Antônio teve que voltar para Uberlândia, que era a sua terra. Por quê? Porque a sua igreja, que sustentava ele, tirou o sustento e disse: não tem resultado, você não abriu nenhuma igreja no Egito, então a igreja não vai mais poder se sustentar. Ele voltou para Uberlândia, suando para comprar um terreno, para construir uma casa, porque não tinha nada feito aqui no Brasil. Renata, Elma e muitos irmãos aqui acompanham. Ele veio vender colchão, ele vinha vender queijo aqui, para poder construir a sua casa. Tal é a dificuldade. A igreja brasileira precisa acordar para essa realidade. Eu pergunto para vocês: quantos missionários nós estamos sustentando lá fora? Quantos? Glória a Deus, se está, glória a Deus. Esta manhã é uma manhã de desafio. Por quê? Muitos deles estão voltando, porque não tem recurso. Mas pastor, Deus nos sustenta. Deus sustenta através da sua igreja. Deus não faz chover do céu. Ele sustenta através da sua igreja. É o versículo aqui, e o texto lá de onde eu citei, João 21, Jesus se aproxima da praia de manhã,
e eles estão chegando com os barcos. O que eles tinham no barco? Nada. Olha a situação. Jesus chega para eles e diz: ei, vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram: não pegamos nada esta noite. Eles não eram para estar ali, porque Jesus já tinha dito para eles, quando escolheu eles estavam pescando. Jesus chegou para eles e disse assim: ei, vocês aí, vinde, me acompanha. Eles deixaram tudo, deixaram a rede, deixaram os pais, deixaram os outros pescadores e vieram. Sabe o que Jesus falou para eles? Vocês vão ser pescadores de homens. Essa era a missão. Talvez ele está hoje, o Senhor está dizendo para alguém aqui: chega de ficar batendo no vento, chega de ficar quebrando cabeça para ficar rico, para fazer alguma coisa. Não tem nada, você não vai conseguir, porque nem todos, diz o Rodrigo aqui, e eu confirmo, nem todos irão sair daqui para as nações, nem todos. Eu não estou aqui dizendo que missões é só do outro lado, não, missões começa dentro da tua casa, mas existem pessoas aqui, que Deus tem propósito, de usar, para ir até os confins da terra, mas você está muito arraigado aqui, e nesse texto aqui Jesus diz: vocês não têm nada? Eles disseram: não temos nada. Então volte e lança a rede do outro lado. Eles obedeceram, lançaram a rede, e veio 153 grandes peixes, e quando puxaram para a praia, Jesus estava lá na praia, sabe com o quê? Umas brasas acesas, um peixão assado, em cima das brasas. Isso é gostoso demais, né, gente? Pensem comigo, Jesus na praia, as brasas acesas, o peixe já estava assado. Aí quando ele chega, Jesus, eu imagino Pedro, João, famintos, a noite toda saindo da praia, do mar, olhando aquele peixe assadinho na hora, o cheiro. Eles: eita, vamos lá, alto lá, para aí, está escrito aqui, gente, pode conferir. Jesus disse: para aí, esse aqui é o meu, tragam os peixes que vocês pegaram, nós vamos comer junto com os peixes que vocês pegaram. Então eu aprendo o seguinte: Jesus pode. Sabe o que está acontecendo no mundo muçulmano, onde o evangelho não tem chegado por negligência nossa? Isto eu ouvi com os meus ouvidos em Alexandria, em 2013, estávamos em Alexandria, numa conferência de muitos missionários que atuavam no mundo árabe, Iraque, Afeganistão e tantos outros, e eles contaram o seguinte, que a maior parte das conversões que tinha lá, não era porque eles estavam pregando o evangelho, porque eles eram proibidos. O Cleito falou isso para mim, sentado lá, hoje ele está em Roma, mas ele disse: olha, lá no Iraque, onde eu estou morando, não pode falar de Jesus, mas a gente tem algumas pessoas que a gente consegue estar com eles falando. Eles chegam para a gente, muitas deles dizem assim: olha, eu estava à noite no meu quarto e Jesus se revelou para mim e falou para mim que esse caminho do Maomé, esse caminho de Alá, não é o caminho certo. Ele se revelou como Jesus e se revelava para essas vidas e dizia: eu vim porque amo vocês e quero salvar. E essas pessoas então procuravam, ficavam sem saber o que fazer, e procuravam o Cleito, e dizia: Cleito, você é crente? E aí com muito cuidado ele dizia: me ensina para nós, porque Jesus apareceu para nós e falou que você pode nos ensinar. Olha como está acontecendo. O peixe de Jesus, ele pode pescar, já estava pronto, mas ele quer que nós pescamos.
é você que pode ir. Desse segundo texto, né, que eu estou dizendo para vocês, Jesus diz: tragam os peixes que vocês pegaram e vamos comer. E quando eles foram lá para comer, jantaram junto, aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, lá na janta, Pedro, você ainda me ama? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez: Pedro, você me ama de verdade? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você não foi chamado para ser pescador de peixe. Você não lembra o que eu falei para você? E por que você voltou lá para pescar de novo? Por isso que você não pegou nada. Deus, às vezes já chamou você para não ser mais pescadores comum, mas muitas vezes você está insistindo em continuar pescando. Não vai pegar. Com 12 anos de idade, esse fogo acendeu no meu coração. Mas o meu pai não deixou na época. Eu queria fazer um curso em Dourados, Instituto Ana Oleman, para missões. Ele diz: não, nós trabalhamos na roça e você não pode sair, que é você que me ajuda. Mas aquele fogo não saiu. Eu comecei na minha Jerusalém, Igreja Metodista de Fátima do Sul. 6 jovens, não tinha ninguém para cuidar desses jovens. E eu com 13, 14 anos, eu fui cuidar desses jovens. Eu quis voltar a pescar. Um dia, em Fátima do Sul, eu recebi um folhetinho da aeronáutica, para ser cadetes da aeronáutica. E eu disse: eu vou estudar, eu vou ser piloto de avião, eu vou ganhar bastante dinheiro. Comprei os livros, 12 livros, estudei. 17 anos de idade, pedi para o meu pai, a minha irmã já morava aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo para fazer o teste, para me ingressar nos cadetes da aeronáutica. Morumbi, lotado de jovens. Fiz 3 dias de curso no Morumbi. No resultado, eu achei que tinha saído bem. No outro dia eu fui para conferir nas paredes e o meu nome não estava lá. Não passei. Um tenente, um japonês, viu eu chorando, que eu queria ir. Ele disse: ô moço, o que aconteceu? Eu falei. Ele disse: se você quiser, eu estou lá de Guaratinguetá, eu posso te levar você para o quartel lá, eu posso colocar você lá, e você vai estudar, você vai... E eu então falei com meu pai. Ele disse: não, volte para casa. E eu voltei para casa, e fui fazer as minhas atividades na igreja, e depois vim para cá. A história é muito longa, mas depois de muito tempo, começou a acontecer todas essas coisas. Então, não adianta você lutar contra um propósito que Deus colocou no teu coração. Qual é a tua dificuldade? O que te impede de fazer isso? Você pode começar na tua casa. Agora, se você nunca abriu nem a tua casa para receber alguém para falar de Jesus, nunca fez uma visita aqui dos lados, como que você quer ganhar o mundo? Olha o que a Bíblia diz aqui. Jesus começou a não somente a fazer, Ele fez, mas agora a responsabilidade Ele deu para mim e para você. A responsabilidade é nossa, é minha. Eu não posso deixar isso. E tem outra coisa, eu li muitos textos aqui, mas eu vou pular aqui alguns versículos. Eu vou no versículo 8. Olha aí, capítulo 1, versículo 8. Tem muitas lições aqui, mas o versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele disse que ia receber. Eu pergunto nesta manhã, quem aqui já recebeu essa virtude? A virtude do Espírito Santo é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você se converteu por causa dele. Alguém aqui é convertido? É porque o Espírito Santo já falou com você.
Você já tem a virtude do Espírito Santo. Muitos de vocês aqui já foram convencidos pelo Espírito Santo de não viver mais no pecado. É Ele que convence você. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, também faz parte, mas não é só isso. Então você já teve a primeira parte, Ele já te deu. Vocês serão cheios do Espírito, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A segunda parte é: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na tua casa, como em Samaria, nos bairros, na Judéia, nos estados e até os confins da terra. Amados, eu fiz uma relação de alguns lugares que nós passamos. Tinha alguém aqui comigo, Francisco, Serginho, Carnalbeira da Penha, fui 2 vezes, Senador Firmínio, 3 vezes já estive lá, no sertão, nas ruas, nos sítios, fazendo visita. Tem muitas fotos, não dá tempo de passar, mas uma relação de pelo menos 50 lugares, a região aqui. Fizemos evangelismo em Sorocaba, fizemos evangelismo em Lins, fizemos por aqui, nos outros estados, Bahia, a igreja estava fechando na Bahia, Salamim. Chegamos lá, a igreja foi restaurada, ajudamos os irmãos, levamos Bíblia. Todo lugar que eu vou, dia 12 agora, estou indo para o Mato Grosso do Sul, eu não vou lá somente ver meus irmãos, não, eu vou lá pela obra de Deus. Levo Bíblia quanto eu puder, eu levo. As igrejas lá são agradecidas, porque uma boa parte não tem Bíblia. Quando eu vou, levo bastante Bíblia, dou para eles. Fomos na fazenda de um irmão daqui. Lá na fazenda, fizemos culto na sede, fizemos culto nas casas dos caseiros. Batizamos a mãe do irmão daqui com 80 anos, 80 e poucos anos. 85 anos, entrou na represa, na beirada da sede da fazenda, tem uma represa, lama, não é uma piscina bonita, mas a mãe, a vozinha diz: eu aceito Jesus, eu quero ser batizada. Então vem aqui, fomos lá, entramos pé na lama, entramos lá na represa, foi batizado ela, e o tratorista da fazenda recebeu Jesus, foi batizado lá. Irmãos, aonde a gente for, não precisa ir em Angola, não precisa ir em outros lugares. Para mim não faz diferença eu estar numa fazenda com a família, batizando eles numa água lá de lama, ou estar no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Eu estive lá também, não senti nada de diferente. Estive em Israel, estive no Rio Jordão, estive pregando o Evangelho, como eu estou pregando para vocês aqui, num grupo no Monte das Oliveiras. É a mesma coisa para mim. No túmulo de Jesus, saímos dali e fomos fazer uma ceia. Um chileno que estava ali passeando, foi atraído, foi até lá, ficou ouvindo. Aí o pastor Antônio falou com ele em castelhano, ele foi ceiar conosco, recebeu Jesus. E eu achei tanta graça, irmãos, que era tempo de Copa do Mundo, né? E aí o pastor Antônio gosta muito de futebol, a gente terminou a ceia e tal, tão gostoso. Aí o pastor Antônio virou não sei o nome dele, o chileno lá, e falou para ele assim, brincando, né? Falou: e aí, Chile? O Chile foi... quando vai para a Copa, como é que foi classificado? O Chile foi classificado para a Copa do Mundo e tal. O chileno olhou assim e disse: meu irmão, eu quero saber nada se Chile foi classificado, eu quero saber de Jesus. Nós rimos, tiramos sarro do pastor Antônio. A Nora, né, que a Nora é saísta, a Nora ficou dando risada. Tá aí, tá vendo? Nós estamos aqui num lugar tão lindo, lembrando de Jesus. Você vai lembrar de Copa do Mundo. Quantas coisas a gente tem passado, gente. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Até os confins da terra, irmão. Os confins da terra ficam tão pertinho. Tem gente que trabalha, que mora aqui em São Paulo, trabalha em Angola, e você está achando dificuldade de ir lá. Tem gente que viaja para lá toda semana. Talvez você gaste mais tempo indo daqui até um lugar para se divertir do que lá. Você sai daqui às 18 horas, quando é 3 da manhã, você está chegando em Angola. Porque tem umas horas de diferença. Irmãos, não há mais restrição. Só você que coloca dificuldade. Mas não tem mais dificuldade. Não tem mais dificuldade. O desafio nesta manhã é o seguinte: até quando? Até quando você vai ficar esperando? O mundo está pedindo socorro. E você pode fazer aqui. A Bíblia declara em Pedro que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe o que é um dispenseiro? A dispensa tem dono, mas o dono da dispensa pega a chave da dispensa lotada e dá para o dispenseiro e fala assim: olha, atende quem tiver necessidade, abre a dispensa e pode dar comida para todo mundo que tiver fome. Aí você tem a chave da dispensa, você tem a ordem do dono, que você pode fazer, mas você guarda a chave. E você deixa as pessoas morrerem de fome, porque você não quer levantar do seu conforto para abrir a dispensa. Você já pensou nisso? Você não quer deixar a tua zona de conforto para ir até o faminto e abrir a dispensa de Deus, mostrar para ele o alimento. Olha a negligência. Não podemos fazer isso. Sei que meu horário está dando, mas é o seguinte: eu vou passar aqui algumas fotos e vou dar a oportunidade para você começar bem pertinho da tua casa. Bem pertinho da tua casa. Temos missões aqui do lado. Do lado. Mas ainda assim, o Senhor está dizendo: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara. E nesta manhã eu estou aqui para desafiar você a atender esse convite. Aí nós estamos em Angola, Seminário Luz para as Nações, pastor Valdeci Anacleto, estamos ali, esse é o pastor Antônio e o pastor Jacinto. Formamos numa classe, olha lá como é que é a classe, não tem, é bem rústica, um lugar bem simples. Pastor Teca, esse baixinho, pastor Antônio, alguns pastores aí que estavam lá, e nesse dia nós estávamos separando eles para a obra. Depois que eles se formaram, nós demos as aulas de teologia e eles foram formados com o direito de estar lá nas igrejas, representando as igrejas ali. Mais pessoas, todos esses são obreiros hoje lá em Angola, que foram criados ali pelo pastor Valdeci Anacleto, instruídos ali. Eu fui ajudar ele 3 vezes, e pode ir passando. Jovens que estão ali, hoje esses jovens já estão também cuidando das igrejas lá. É difícil a obra ali, pode ir passando mais. E aí foi uma formatura de 28 homens e algumas mulheres foram formados, as aulas práticas, também no campo, mas aula teórica, porque eles não sabiam nada praticamente. Aí nós estamos dando para eles, os certificados. Essa igreja está lá, plantada lá no Camama. Aí a igreja está aqui do lado, olha a rua como é que é. Quando chove é até difícil de chegar lá. Mas olha as pessoas, tantas pessoas que estão ali. Nós fomos nessa igreja aí, como é que é.
Nós estamos aí, levamos Bíblia. Não deu para quem todo mundo queria Bíblia, porque eles não tinham. Não deu para todo mundo. Por isso nós queremos levar Bíblia, já temos algumas para levar para eles. Esse lugar nós fizemos o piso dessa igreja, não tinha, era terra, igual vocês viram lá atrás, era dentro da igreja. Eu, o pastor Antônio e outros irmãos fizemos o piso da igreja com vermelhão. Ficou uma bênção para as crianças também lá, as irmãs. Então esse é o nosso objetivo, ir até esses lugares para formar obreiros, formar pessoas. Crianças, tem muita criança. Olha, a primeira vez que fomos não tinha banco, eles sentavam nos blocos. A segunda vez nós levamos a oferta que vocês deram aqui na igreja do Parque América. Com a oferta de vocês aqui da Vila Rubi, de vocês, nós fizemos essas ferragens aí, compramos madeira, fizemos os bancos. Hoje a classe das crianças é linda, tem os bancos para eles sentarem. Tudo isso veio do Brasil, veio daqui. Estão lá hoje, formando um grupo de jovens, é grande, muitos jovens lá na igreja. A maioria deles não tem Bíblia, não tem praticamente literatura nenhuma. Tem muitas fotos dessa. Nós estamos indo agora principalmente para obreiros. Lá na igreja, pode parar um pouquinho. Se você puder mostrar do hospital aqui agora, do hospital, nós temos um desafio, irmãos, para começar esta obra aqui do lado. Ó. Isso aqui no Hospital São Paulo, aqui em São Paulo. O Hospital São Paulo, o Hospital Dante Pazanese, o Hospital das Clínicas, o Hospital Draac, o Hospital do Servidor Público. Irmãos, está escancaradas as portas para o trabalho de capelania. E está faltando obreiros, está faltando pessoas. Não pode ser qualquer um. Por isso nós vamos ver daqui a pouco aí o curso. Eles fazem esse tipo de trabalho lá. Há muitas pacientes que estão no final da vida. Todo dia o pastor Nino passa para a gente pessoas que morreram, crianças que morreram, e eles estão recebendo a palavra nos últimos dias de vida deles, uma boa parte. E esta é a missão da igreja aqui, pertinho de nós. Todo sábado, meio de semana também, quem puder ofertar 2, 3 horas do teu tempo para estar aí nos hospitais, falando, cantando, dando uma palavra de ânimo. Não é levar a Bíblia lá e pregar o Evangelho para eles, porque não pode dessa maneira. Tem toda uma forma de fazer isso. Mas muitos deles estão se convertendo dentro dos hospitais. E eles também estão mudando para os enfermeiros, médicos param para ouvir os hinos e ouvir a mensagem do Evangelho através da vida dos voluntários da capelania. Pode passar o convite agora. Pastor Nino vai estar na Vila Rubi dando um curso de capelania. E eu quero passar para vocês que estiverem interessados em trabalhar nesta área, para vocês estarem conosco lá no dia 12/8, vai ser das 9 às 17, das 9 da manhã às 17 horas, o curso lá na Vila Rubi. Esse é o pastor Nino, há muitos anos ele trabalha nesta área, e tem aberto as portas para quem quiser. E aí eu estou convidando vocês. Esse curso tem um custo. Esse curso custa R$120 por pessoa. Já está incluído ali o material, apostila, material, tudo. R$120 por pessoa, sem almoço. Se você quiser almoço, tem uma irmã da igreja que vai estar fazendo marmitex, e ela vai estar cedendo as marmitex por R$20. Então aí é 140, 120 do curso, mais 20 do almoço, R$140. Você pode pegar o telefone ali, ou você pode falar com a Ruth, minha filha, ou pegar o telefone direto aí, ou falar comigo depois. Eu deixo o telefone da Ruth para você, ela está fazendo as inscrições. Então é importante que você se prepare. Quer fazer missões? Se prepare. Quer viajar? Tire pelo menos o seu passaporte.
O irmão queria ir comigo agora, e precisamos de alguém. Ele prega o evangelho e tudo. Você tem passaporte? Não tenho. Mas você quer fazer missões exteriores sem passaporte? Tire o teu passaporte, é um documento. Esteja preparado para a obra. Comece na tua Jerusalém, mas vai até os confins da terra. Não há limites para Deus, e nem para os seus filhos, não tem limites. Por isso o desafio que eu deixo para vocês nesta manhã, irmãos, eu acho que já estamos passando do tempo. Está passando do tempo. A terra está se corrompendo. Pode vir, Rodrigo. A terra está se corrompendo. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Dormindo sono é perigoso. Então esse é o desafio desse dia. Obrigado. Fica aqui. Glória a Deus.